Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, dando continuidade à nossa exposição no livro de Êxodo capítulo 8. E nós vamos estudar hoje pelo menos aí mais duas pragas. Êxodo capítulo 8. Para quem nos visita, nossa igreja tem esse costume de tomar um livro da Escritura e expor ele todo, sabendo que a verdade de Deus precisa ser dita toda realmente, sem pular o texto. Tem textos difíceis, fáceis, duros de serem ditos, mas que precisam ser ditos e precisam abarcar todo tipo de gente, a mim, a você. Eis a razão pela qual nós tomamos esse estilo de pregação. Diz assim a infalível palavra de Deus, Êxodo capítulo 8, do verso 1 até o verso 19. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância que subirão e entrarão em tua casa e no teu quarto de dormir e sobre o teu leito e nas casas dos teus oficiais e sobre o teu povo e nos teus fornos e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus exércitos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti para teus oficiais e pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio. Ele respondeu: amanhã. Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo ficarão somente no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido, e não os ouviu como o Senhor lhe tinha dito. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende o bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado, todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Amém. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor é o Deus da bênção, mas é o Senhor também que faz vir a praga. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, do teu povo, por amor do teu nome. Não nos trata conforme nós merecemos, ó Pai,
Mas assim como o Senhor foi misericordioso para com esse povo, ser misericordioso para conosco. O Senhor cessou a praga até mesmo no Egito. O Senhor pode cessar a praga também no meio de nós. A Covid-19 é uma praga, o câncer é um mal que existe, e tantas outras enfermidades, não somente, ó Pai, piolho, não somente mosca, não somente rã, não somente água transformando-se em sangue, mas certamente, ó Pai, tantas outras pragas existem por aí e nós não conseguimos cessá-las. Sê conosco, sê com teu povo, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Um dia desses, eu estava assistindo uma reportagem e eu vi ali que a importância dos morcegos para o equilíbrio da natureza. E a importância que os morcegos, eles ajudam no reflorestamento e também a acabar com as pragas. Existem algumas pragas que só os morcegos conseguem tirar, né, para algumas pragas da lavoura. E esse morcego, então, ele é tido por nós, né, cristãos, como sendo um instrumento nas mãos de Deus para que a praga não chegue na lavoura e destrua logo tudo. Reflorestamento é um instrumento nas mãos de Deus. Mas não é assim, por exemplo, que um evolucionista olha. O evolucionista olha isso como talvez uma ordem da natureza somente, uma ordem do acaso, né, uma cadeia alimentar, uma coisa puxa a outra, mas não vê a mão de Deus nisso tudo. Não é assim que nós olhamos, irmãos, para os grandes acontecimentos. Se existe piolho, se existe mosca, se existe praga, nós sabemos muito bem quem foi que colocou. O nosso próprio Deus. Ele é o Deus de todas as coisas. Obviamente, o nosso Deus, ele não faz isso aleatoriamente, ele faz isso como consequência do pecado. Mas meu ponto aqui, introdutório, é olhar como a ciência olha para os milagres que envolvem, por exemplo, coisas difíceis, coisas ruins, e acham assim, que isso é produto da evolução, produto do acaso. E para nós é um milagre, mesmo que seja uma coisa ruim. Milagre não é só um coxo andar, um cego ver, uma pessoa que tinha um câncer ser curada, uma pessoa que estava quase morrendo ser curada também. Não é só isso. Obviamente, até mesmo, irmãos, fazer vir a Covid-19, o câncer e outras coisas, né, que talvez agora entrando numa categoria que o homem não consiga produzir, isso também pode ser um milagre do próprio Deus, e assim que nós devemos entendê-la. O livro que nós estamos estudando na escola dominical, A Fé na Era do Ceticismo, do Tim Keller, tem esse intento de mostrar que há uma inteligência nessas coisas que acontecem, a inteligência que está por trás é o nosso próprio Deus. Existem livros, não somente um livro, mas existem vários livros que tentam aí criar ideias de que, por exemplo, as pragas não existiram. E na verdade o que houve foi uma cadeia, né, alimentar. Por exemplo, se os anfíbios foram embora, né, se as rãs cessaram, se a praga da rã cessou, obviamente não tinha quem devorasse a praga do piolho e a praga da mosca principalmente. Apenas uma cadeia de comando foi, onde a cadeia alimentar que foi destruindo esta praga. É uma explicação que a ciência dá, é uma explicação, não todos os cientistas, né, mas boa parte dos cientistas dão. Eles querem explicar isso de maneira científica para mostrar que a Bíblia está errada, porque na verdade não foi a praga que Deus mandou, mas foi um fenômeno na natureza que aconteceu ali. Uma coisa foi sumindo. E se você ler livros, você pode até parecer, olha, faz sentido. O sapo come a mosca. Se o sapo morreu, logo a mosca vai cessar também. O poder da mosca iria cessar se tivesse sapo, desculpa. E a mosca iria cessar, né? Como não tem mais sapo, existem moscas. É apenas uma explicação lógica da coisa. Quem come são eles, não tem mais, existem moscas aí como pragas. Eu pergunto para você, quando você vê pragas,
Você consegue e ver ali a própria glória do nosso Deus? O poder de Deus por trás disso? Essa é a razão, irmãos, pela qual eu queria trabalhar sobre o seguinte tema nessa noite. Os milagres de Deus, eles mostram a sua glória, o seu juízo e uma oportunidade de arrependimento. Não é só isso que mostra, mas nesse texto aqui exclusivamente, mostram a glória de Deus, mostra o juízo de Deus e uma oportunidade para arrependimento. O milagre, claro, vou tomar aqui duas pragas, a praga de rã e a praga de piolho. Vamos ver então a primeira praga, versículos de 1 ao versículo 15 do capítulo 8, quando é dito aí, ou nós temos aí o primeiro acontecimento do nosso texto de hoje. Depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Irmãos, o que nós temos aqui é Deus querendo libertar o povo para que ele adore ao Senhor. Desde o início, Deus disse: olha, Moisés, eu quero tirar vocês do cativeiro egípcio e vou colocar vocês numa terra maravilhosa para que vocês me adorem. Eu quero que vocês prestem culto a mim. A motivação de Deus em libertar, em operar esses milagres aqui, irmãos, na verdade, a motivação de Deus em operar milagres é libertar o povo para adorar. É que o povo seja liberto para poder cultuar a Deus. A motivação de Deus em mandar a praga de rãs é de libertar aquele povo para que eles cultuem ao Senhor no dia do Senhor e busquem ao Senhor, como nós vimos hoje, leitura feita pelo nosso irmão diácono Natan. Eu gostaria então que você visse ainda o versículo de número 1, ele diz o seguinte: chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa aí o meu povo para que me sirva. Irmãos, veja que nós éramos escravos no Egito, o povo era escravo no Egito, e quando o povo foi liberto do Egito, ele se tornou escravo, ou seria escravo também, servo também, mas servo de Deus. Sair da servidão, é isso que ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Eu te tirei da casa da servidão, agora você vai me servir. A ideia de escravo não é o escravo que sofre, mas que serve. O servo aqui, né, é o servo que dedica a sua vida a Deus. É por isso que a palavra em inglês para culto, né, service, ela é um serviço que se presta. Adoração, worship service, é uma adoração, um serviço que se presta a Deus. Você adora ao Senhor. Deus, eu vou tirar vocês para vocês prestarem um serviço para mim. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Nós fomos libertos para poder cultuar a Deus. Ele opera milagres, inclusive, para que estejamos aqui. Muitas vezes nós nem percebemos, nos protegendo de doenças, enfermidades terríveis que podem matar a gente a qualquer momento. Mas o versículo de número 2, ele vai além e diz o seguinte: se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. Não sei se você já comeu carne de rã, né? Eu gosto, eu comi, pelo menos tive a oportunidade. Quem comeu sabe que tem um gosto assim muito parecido com o frango, né? Mas, obviamente, uma coisa é você ver uma rã cortadinha, uma rã à milanesa, e outra coisa é você ver uma perereca no banheiro. As mulheres saem correndo com medo, né? E às vezes até os homens também. Porque tem homem que tem medo de sapo, medo de perereca. E diz ainda que diz assim, não é medo, é nojo. Essa é uma das piores desculpas que podem existir. Mas os homens dizem, não, pastor, eu não tenho medo, não. Eu tenho nojo do sapo. Ele parece assim, melequento, né? Aquela coisa gelada. Uma vez eu me lembro que eu estava num acampamento e lavando um prato, né, da comida, de repente um sapo bem grande sentou assim no meu pé, e melequinto, né? E até hoje eu sinto aquela sensação, né? Realmente é algo terrível. Mas você imagina então, irmãos, o que Deus disse que vai fazer aqui. Ele disse que o rio produzirá rãs em abundância. Ele não está falando de rã à milanesa, ele não está falando de rã no prato servida, uma delícia para você experimentar. Ele está falando de praga, aquela quantidade enorme
que ninguém consegue controlar. E aí então ele diz que elas subirão e entrarão na sua casa, no seu quarto. Olha onde é que ele vai estar. Não, você imagina você dormindo e cheio de sapos. Você imagina então no seu leito, na sua casa, nas pessoas que estão lá e mais, até no forno de assar os bolos existiriam rãs. Essa é uma praga que Deus está enviando. Agora, essa não é uma praga aleatória. Já disse para vocês que cada uma das pragas representam e são uma divindade egípcia. Nas duas primeiras pragas, Deus está matando duas divindades do Egito, dentro de uma divindade maior que seria o rio Nilo, né? Aquela ideia de que o Egito é dádiva do rio Nilo. Deus transforma primeiramente a água em sangue e agora ele faz desse rio sair rãs. Mas por que rãs? Se você perceber, na mitologia egípcia existe lá pessoas, seres humanos, especificamente uma mulher, com corpo de mulher e uma cabeça de sapo. É exatamente a deusa Requete, né? uma deusa egípcia, que era a deusa da fertilidade. Essa foi uma ideia retirada por um período em que o rio Nilo subia e ali ficavam as rãs, os sapos do lado de fora. Eles viam em sapos então como fertilidade, porque depois que o rio descia, ficava então uma terra boa para o plantio. Então eles começaram a ter a Requete como sendo uma divindade, que eles adoravam ela. A deusa da fertilidade que faz produzir, e para os egípcios é essa deusa que abençoa as mulheres para que elas deem muitos filhos. É ela que abençoa o parto, é ela que está abençoando as mãos das parteiras na hora das mulheres darem à luz. Mas aí Deus vai exatamente na fertilidade, na deusa da fertilidade deles, e mostra que eles estão equivocados. Inclusive Deus mostra que Ele é o Deus da fertilidade. Ele é o Deus da fertilidade. E Ele faz produzir ali rãs. Ele produz rãs. O que nós temos aqui é Deus criando, Deus multiplicando, porque Ele pode fazer isso. Deus dizendo, eu sou o Criador, eu sou maior do que a criatura. Vocês adoram a criatura, mas eu sou o Criador de todas as coisas. E aquilo que vocês chamam que é o Deus da fertilidade, é eu que faço produzir e vou multiplicar para punir vocês. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E aí, se você continuar no versículo 4, ele diz, as rãs virão sobre ti, sobre o teu povo, sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas. Você imagina então que tudo ficou cheio realmente de rãs sobre toda a terra. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. O que nós temos aqui é principalmente os egípcios sendo atacados pelas rãs. Aquilo que eles adoram, Deus transforma num instrumento de punição para eles mesmos. A deusa da fertilidade, a deusa que eles adoram como sendo aquela que abençoa e que ajuda para que haja uma nova geração. Ajuda inclusive a mão das parteiras, as mãos das parteiras. Deus então pune essa deusa da mitologia aí egípcia. Irmãos, obviamente, aqui há um ataque às divindades que existem por aí. Eles atacam Deus, diz que Deus não existe, foi isso que Faraó disse. Quem é Deus para que eu liberte? Quem é o Senhor? Quem é Yahvé? Quem é Javé? Para que eu liberte esse povo e deixe ele servir. Não conheço Deus, nem liberto os egípcios. E aí então, o versículo 7, nós temos uma coisa interessante, uma informação interessante, é que mais uma vez há uma tentativa de fraudar os milagres do Senhor. Porque, irmãos, se existe a evolução, querendo explicar tudo naquilo que eu disse a princípio, aqui também existe as famosas ciências ocultas, que podem existir aspectos espirituais somente, ou até científicos também. Veja comigo no versículo de número 7.
Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então Deus fez milagre e eles tentaram fazer milagre do mesmo jeito que Deus fez. O único problema é que eles não conseguiam, eles faziam multiplicar ainda mais as rãs, mas não conseguiam parar as rãs. Esse foi o grande ponto. Há um limite para o poder das trevas. Há um limite para o poder do diabo. Pastor, eles conseguem multiplicar uma célula, ele consegue fazer isso. E aqui eu não estou dizendo que quem multiplica a célula é o diabo, não. Mas eu quero dizer para você que ele pode sim ser um instrumento para que pessoas acreditem que é nessa multiplicação, ou se prova aí que Deus não existe. Ou que o homem é Deus, o homem é criador. O homem se coloca no lugar de Deus. E aqui então, com as suas ciências ocultas, ele diz, é desse jeito. Assim como a ciência diz, é apenas uma cadeia alimentar que explica os morcegos devorarem as pragas, os sapos também. É apenas uma cadeia alimentar, é apenas a força da natureza, a organização da natureza. A palavra de Deus mostra que Deus está por trás disso tudo. Assim como Deus estava por trás disso aqui, que existem cientistas até hoje querendo negar que Deus de fato tenha feito esses milagres. Mas os milagres mostram a glória de Deus. A glória de Deus. Como, pastor, que os milagres mostram a glória de Deus? Aqui é Deus que está ordenando. Diz, eu estou mandando, lança o bordão, ou com o bordão ordena, para que haja rãs, para que elas subam do rio Nilo. E elas sobem. Mostra o poder de Deus. Mas não mostra só o poder de Deus, mostra o juízo de Deus. E isso vai seguir todas as pragas, tá, irmãos? Isso é uma sequência que vai seguir todas as pragas. Mostra também o juízo de Deus. Mas também mostra uma oportunidade de arrependimento. Arrependimento. Então o homem tenta imitar Deus. Há quem diga que os seres humanos têm origem também nos anfíbios, né? Que na verdade esses animais ou esses seres teriam uma origem nas águas, seriam os peixes com pernas, e depois ele sai da água e depois evolui, e talvez chegue até um ser humano. Há quem defenda isso e há quem acredite nisso mais do que acredita na Bíblia, porque há mais, às vezes, crenças em ciências ocultas do que na verdade do próprio Deus. Infelizmente. Então há pessoas que acreditam, crentes que dizem que acreditam na evolução, sendo que a narrativa bíblica é diametralmente oposta à da evolução. Não, irmãos. As rãs não são a evolução dos peixes, mas é a multiplicidade da criação segundo as suas espécies que Deus fez. É assim que nós lemos e é assim que nós acreditamos. Ou você acredita ainda quando o seu professor diz que você evoluiu de algum desses animais, de algum desses bichos? Mande então, e como a fé na era do ceticismo é para provar isso, porque a ciência, quando ela é correta, ela está de acordo com a palavra de Deus, e não há fóssil de peixes com pernas. Peça ao seu professor para lhe mostrar. Porque a nossa fé, irmãos, na nossa fé também existe intelectualidade. Já indiquei os vídeos do presbítero Adalto Lourenço e indico novamente para você estudar um pouquinho mais sobre isso, como tudo começou. Os milagres versus as ciências ocultas. O ser humano, irmão, não quer se arrepender. Versículo de número 8, veja que diante da glória de Deus, do juízo de Deus, há uma oportunidade para o arrependimento. O que Faraó deveria fazer? Prostrar-se diante de Deus vivo e dizer, realmente, esse é o Deus do milagre, esse é Deus Todo-Poderoso. Mas olha o que acontece no versículo de número 8. Um suposto arrependimento, será? Chamou Faraó a Moisés e Arão e lhes disse, rogai ao Senhor. E aqui ele usa, interessante, que ele usa o nome Eu Sou, Yahvé. Ele diz, rogai a Yahvé, né? Aquele que vocês apresentaram, Eu Sou, que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir
o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Ele diz, pela primeira vez agora Faraó fica com medo, né? Pela primeira vez ele fica com muito medo e diz o seguinte, ô Moisés e Arão, pede a Deus para cessar com essa praga, por favor. E por que ele pede? Porque os seus magos sabem produzir praga, mas não sabem cessar praga. Como eu disse, há limites para o ser humano, irmãos. Porque até aquilo que ele faz, quando a gente trabalha em teologia, até pelas palavras hebraicas, para, por exemplo, criar, formar, né? A gente fala de criação primária, criação secundária e terciária, né? A criação primária, aquilo que Deus criou ex nihilo, ou seja, do nada. A criação secundária, aquilo que Deus cria a partir de uma coisa criada. Por exemplo, quando Deus criou o homem, criou do pó da terra. A terra Deus já tinha criado, agora uma criação secundária, o homem é criado do pó da terra. Cristo transforma a água em vinho. O que ele fez? Ele pegou ele fez ali ele criou secundariamente uma coisa criada e transformou em outra. É exatamente isso que Deus está fazendo nas pragas. Você tem criação imediata de Deus, Deus criou primariamente, secundariamente, e Deus cria também pelo homem. O homem ele é co-criador, ele tem o poder de criar dado por Deus, muitas coisas. O homem tem criatividade, consegue fazer, mas Deus lhe dá. Ele não consegue fazer ex nihilo, do nada, porque do nada só Deus faz. Do nada só Deus faz. Então, mas há um limite para a criação por meio do homem, a terciária. Há limites para ela. Aquela palavrinha hebraica, bereshit bara, criar. Só Deus cria aquilo. Só Deus e mais ninguém. Só Ele pode dizer, haja, e ouve. Imediatamente. O ser humano, ele tem... E outra coisa, o homem ele pode criar uma coisa, mas ele não tem poder para manter aquilo. Ele não consegue. Deus cria e sustenta. E também cessa quando Ele quer. Quando Ele quer parar, Ele para. Inclusive você, vive até o dia que Deus quiser. Na hora que Ele não quiser mais, Ele tira o seu fôlego e você não consegue mais respirar. Fôlego que foi tão raro agora, nesses dias de Covid-19. Mas mostra o poder do nosso Deus. Então, uma oportunidade de arrependimento. Alguém olhando para o versículo 8 diz, pastor, Faraó se arrependeu. Não. Ainda que os milagres sejam para mostrar a glória de Deus, o juízo de Deus e uma oportunidade para o arrependimento, tem gente que se arrepende, mas se arrepende de maneira falsa. Olha o que acontece. Versículo de número 9. Falou Moisés a Faraó, digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar ao Senhor pelos teus oficiais, por ti e pela tua casa? Quando é que você quer fazer isso? E aí, irmãos, Faraó dá aquela resposta de muitas pessoas que quando o evangelho é pregado, ele diz, talvez outro dia eu me arrependa, pastor, hoje não. Olha o que ele diz no versículo de número 10. Ele respondeu, que dia? Amanhã. Versículo 10. Moisés chega e diz o seguinte, quando é que você quer que eu rogue ao Senhor, interceda por ti e peça que Ele cesse a praga? Ele diz, amanhã, porque vai ver que daqui para amanhã cessa sem pedir a Deus. Aí então nós vamos acreditar realmente que não foi Deus que lançou essa praga. O Faraó não estava arrependido. Até porque Deus queria mostrar a glória dele, endurecendo o coração de Faraó. Veja ainda, irmãos, versículo de número 11, Moisés garante, retirar-se-ão as rãs. Primeiro ele diz, eu vou rogar, ou roga amanhã. Moisés, tudo bem, eu vou. Ela vai cessar no versículo 12. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se em montões e a terra cheirou mal. Agora, Faraó viu que a praga cessou e ele continuou endurecendo o seu coração. Faraó esqueceu-se da promessa depois que cessou a praga.
Deus não. É assim que acontece, irmãos. Deus nunca se esquece das suas promessas. Os seres humanos esquecem. Eu prometo que se Deus me curar da Covid, eu vou trabalhar mais do que nunca. Olha que Deus viu o dia do juramento. Ele viu. Se Deus me curar do câncer, se Deus me der um emprego, se Deus me der isso, eu juro que eu vou servi-lo de coração. Aí Deus vai lá e concede a bênção. E a pessoa nunca mais aparece na igreja. Eu espero, irmãos, que depois da pandemia nós tenhamos um sentimento contrário a esse de Faraó. Que nós agradeçamos ao nosso Deus de coração. Não somente depois, mas a partir já de agora. Dedicar a nossa vida a Deus. Sabe por quê? Porque Ele não se esquece das suas promessas. Cuidado para não se esquecer do Senhor. Mas há uma segunda praga com a qual eu quero aprender com os irmãos, e a praga de piolhos. E que praga é essa? Ou como é que ela funciona? Um outro Deus aqui é apontado, não piolho em si. Porque na verdade a palavra hebraica aqui necessariamente não é piolho, mas é bicho que pica. Mas tudo isso é terrível. E aí eu faço minha segunda pergunta. Você já teve piolho? Lêndias. A sua mãe teve que tirar piolho da sua cabeça? A minha teve. Deu um trabalho, está ali ela, não tem nem como eu mentir. O que você usou? Vinagre de maçã, maionese. Às vezes a pessoa diz, eu botei água sanitária, ou que boa, como vocês chamam aqui. Como cessar, né? Que praga é essa que Deus envia, né? E que muitas vezes nós não entendemos, mas entendemos tudo cientificamente. Tanto que, por exemplo, quem aqui ora quando o filho está com piolho? Não, pastor, eu prefiro acreditar no vinagre de maçã. Eu não estou dizendo que uma oração vai acabar com todos os piolhos e pronto. Não é isso que eu estou dizendo, irmãos. Faça uma oração e joga o remédio. Dá um remédio para ele, que certamente, se Deus quiser, ele será curado. Mas eu queria que você fizesse uma reflexão e se lembrasse se alguma vez na sua vida você orou para que Deus acabasse com os piolhos da cabeça dos seus filhos. Orou? Ou apenas foi lá e tirou com o próprio dedo, espremeu na própria unha, né? E porque você acredita muito mais nesses métodos do que no próprio Deus. O que eu quero mostrar, irmãos, é que aquilo que é milagre para Deus, para muitas vezes para nós, é uma coisa explicada cientificamente, ou até mesmo passada de geração em geração, uma receita, uma coisa que minha mãe passou, minha avó passou, e somente isso. Mas não, irmãos, as pragas elas vão além. Deus pega o pó da terra, que era um deus, Geb, um deus egípcio, um deus que eles adoravam, mais uma divindade, mais um Deus que os egípcios entregavam as suas vidas e acreditavam que esse Deus era poderoso para livrá-los das dificuldades e das grandes dores. A eles que eles se apegavam. Mas é esse Deus aqui, o nosso Deus vivo verdadeiro, Yahvé, que vai destruir mais uma vez os deuses dos egípcios. Porque Deus pega agora, veja o versículo 16, o Senhor disse a Moisés, diz a Arão, estende a mão, o bordão e fere o pó da terra. Mais uma vez, uma criação agora terciária. Do pó da terra, Deus cria piolhos. Agora você tem Deus realmente fazendo uma criação a partir daquilo que foi criado. Ele, é claro, cria ex nihilo, uma criação primária e também uma secundária. De uma coisa, ele cria outra. Do pó da terra, ele fez o homem e também, agora do pó da terra, ele faz agora uma multiplicação de piolhos e as pessoas ficam cheias de piolhos. Cheias de piolhos. Deus não somente está atingindo, irmãos, o Deus em si, mas Deus está atingindo o sacerdote, porque se você olhar para a história egípcia, o sacerdote egípcio, ele não pode entrar sujo, com nenhum inseto, para adorar o seu Deus.
Deus então deixa o próprio sacerdote imundo, cheio de piolhos, em todas as partes do seu corpo, para que eles paguem. Se você acha, uma vez na escola, me lembro que o meu professor botou a gente para olhar um piolho com uma lente aproximadora. Meu Deus, um dos seres mais asquerosos que eu já conheci na minha vida, pode ter certeza. Mas você imagina uma praga disso, as pessoas cheias. É a manifestação da glória de Deus, do juízo de Deus e um convite ao arrependimento. É aqui, irmãos, então, que ele atinge os sacerdotes, ele pune, né? O poder de Deus, ele, inclusive, limita as trevas, obviamente, porque se você olhar, pela primeira vez agora vai aparecer o relato de que eles não conseguem fazer a mesma coisa. Por favor, veja comigo, aí ele diz assim no versículo de número 17, né? Fizeram assim, Arão estendeu a mão com seu bordão, feriu o pó da terra, houve muitos piolhos nos homens e no gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não o puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Eles tentaram fazer os piolhos também, eles tentaram fazer a mesma coisa pela primeira vez, agora eles não conseguem produzir do mesmo jeito. Por quê? Porque o dedo de Deus se manifesta iracundamente contra esse povo, e o mal vai só progredindo até chegar em gente, porque a praga começa a atingir a terra, depois ela atinge o ar. Aqui é um outro Deus, o Deus do ar, né? Ele tem deuses que são ser humano com corpo de homem, cara de ganso. É assim que você vê também. Por isso que os egípcios têm deuses com metade homem, metade animais. Não é isso que a gente percebe? Mas Deus vai matando cada um desses seus deuses. Versículo de número 19. Então disseram os magos a Faraó: isto é o que, irmãos? O dedo. O dedo de Deus. Você está entendendo quem é Deus comparado a todos os deuses do Egito? Você está vendo o que é o milagre de Deus comparado a toda e qualquer ciência, seja ela oculta ou não? Aquele mesmo dedo que escreveu as tábuas da lei, que é o Deus do juízo. É o mesmo dedo que apareceu para Nabucodonosor, escrevendo. É o dedo de Deus. O dedo da ira do Senhor. Você fica com medo quando alguém aponta o dedo para você? Imagina se Deus apontar o dedo para você. A destruição é certa, irmãos. A questão é que nós tememos muito mais a praga, como nós tememos muito mais a Covid-19, do que o próprio Deus. Não é verdade? Olhe para a sua vida, e eu não vou dar mais aqueles exemplos que eu estou cansado de dar, mas olhe para a sua vida e veja o que você priorizou nesses 2 anos. Se você teve a oportunidade até de ficar mais tempo em casa, se você orou mais, se você leu mais a Bíblia, se você se dedicou mais a Deus, ou foi o medo ainda da enfermidade, né, que deixou você tão aterrorizado que nem ler a Bíblia você conseguiu fazer, ou você conseguiu fazer tudo menos se dedicar a Deus? Faça uma reflexão. Eu acredito que hoje nós já temos maturidade suficiente para olhar para trás e ver o que nós priorizamos durante esses 2 anos. Então disseram os magos: isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu como o Senhor tinha dito. No final, abra por favor em Romanos. Se eu passar aqui para a minha aplicação, abre em Romanos, capítulo de número 9.
Romanos, capítulo 9, a partir do verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, escolheu uns, outros não? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, mas de usar Deus a sua misericórdia. Agora veja o versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja o que, irmãos? Anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece o coração de quem? Acho que esse texto é claro. Naquilo que eu falei, que os milagres visam a glória de Deus, o juízo e chamam para o arrependimento. Deus é glorificado em que sentido? Ele disse: para isso foi que eu te levantei, Faraó, para você ser rei, para tu seres rei no Egito, imperador do Egito, mas eu estou acima de ti. Eu endurecei o teu coração, e não é com a primeira, com a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nem com a nona, mas com a 10ª praga que esse povo vai sair. Porque eu estou dizendo. Deus poderia ter cessado esse problema na primeira praga. Ele não quis. Ele quis mostrar a glória dele. Ele quis endurecer o coração de Faraó. Assim como Deus tem endurecido o coração de tantas autoridades mundiais que se acham Deus. Como nós dissemos no domingo passado, não somente Putin, mas outras autoridades de Estado que se acham acima de Deus. Que tem a síndrome do anticristo, que se coloca no lugar de Cristo e maior do que Cristo. Deus está acima de todos eles, irmãos. E um dia os destruirá. O que esse texto traz para mim de aplicação, para mim e para você, para que nós saiamos daqui, irmãos, edificados com a santa mensagem do Evangelho da Salvação? Primeiro, depois da libertação, é hora de voltar para adorar a Deus. Claramente, irmãos, Deus, quando chama Israel, diz o seguinte: ele chama Moisés e diz: Moisés, vai lá e pede para que Faraó deixe vocês saírem para me servir. Ou seja, depois que Deus livrar a gente, irmão, do cativeiro, depois que passar a tempestade e vier a bonança, lembre-se de Deus. Lembre-se do que Deus fez por você. Não faça como alguns que prometeram, juraram e que não cumpriram até agora. Mas por tudo aquilo que Deus te deu, não somente depois de uma praga, não somente depois de uma doença, não somente depois de um cativeiro qualquer, mas depois que Deus te tirou do império das trevas, do império do pecado, do inferno, sirva a Deus de coração. É hora de voltar para a igreja e trabalhar para a obra do Senhor. Porque esse foi o objetivo pelo qual Deus te livrou, irmãos. Deus te livra para servir. Depois de um momento de dificuldade, é hora de servir. Se Deus permitir, irmãos, nós estamos nos livrando da Covid-19. Eu não sei, não estou profetizando, não estou dizendo que acabou, não tem mais nada, não tem mais que tomar cuidado nenhum. Mas se Deus permitir, estamos nos livrando dela. E se assim for, se Deus nos permitir, sirva mais ao Senhor. Dedique mais tempo a Ele. Envolva-se mais no trabalho. Venha mais aos domingos. Dedique-se mais no dia do Senhor. Até porque Ele te livrou. Ele te chamou para isso. Ele te livrou para isso. Faça jus. Não faça como Faraó, que prometeu, mas não cumpriu. Segunda aplicação é que os ídolos, irmãos, eles muitas vezes eles trazem para nós sérios prejuízos. Lembre-se que todos aqui são ídolos. Rãs, piolhos, são o quê? Ídolos. Que eles adoravam, cultuavam. Claro que, pelo menos o pó da terra, né? Que eles adoravam. Mas agora Deus faz com que esses ídolos sejam o quê? Prejuízos para eles. Minha pergunta para você é: qual é o seu Deus? Talvez você não adore a rã, ou mulher com cabeça de rã.
Mas talvez você adore o dinheiro, o sexo, uma casa, um filho, um casamento. E eu quero dizer para você, não coloque nada dessas coisas, porque Deus pode fazer com que os ídolos se tornem prejuízos para vocês. Pragas. Ao invés de bênçãos. Porque se você adorar, colocar qualquer coisa no lugar de Deus, ao invés de bênção na sua casa, Deus vai lançar maldição. Esse texto é claro em mostrar isso, irmãos. Que há um prejuízo em adorar os ídolos. Porque Deus transforma o ídolo em uma praga. Terceira aplicação para nós. Talvez realmente você não adore Requete, a deusa da fertilidade. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Estamos chegando ao Dia Internacional da Mulher, que infelizmente às vezes isso é deturpado e é lembrado mais um movimento chamado feminismo do que os próprios direitos que uma mulher realmente tem que ter e o que ela precisa ser, o que ela é. Talvez você não adore nenhuma deusa da fertilidade, mas talvez você tenha alguma idolatria relacionada à fertilidade. Talvez você queira filhos e Deus não dê, e isso seja realmente um ídolo no coração, relacionado realmente à fertilidade. Talvez o ídolo relacionado à fertilidade é que você tem saúde para ter filhos, mas você não quer ter filhos, porque você quer manter um corpo bonito, porque você acha que isso vai macular você de alguma maneira, ou vai te deixar mais em casa, e isso seria reprimir a mulher, deixar a mulher mais dentro de casa. Talvez o seu ídolo relacionado à fertilidade não seja Requete, mas seja lutar contra a ordem de Deus, multiplicai-os, enchei a terra, tenham filhos. Eu louvo a Deus porque nós temos aqui muitos exemplos de pessoas mais velhas, mais jovens também, que estão dando exemplo de que a nossa fé é capaz sim de crer que Deus vai sustentar a nós e aos nossos filhos. A nós e aos nossos filhos. Porque é esse ídolo que tem atacado o coração de homens e mulheres hoje. E tem feito uma certa regulagem. Eu não estou dizendo que nós devemos ter filhos de maneira irresponsável, ou mais do que consegue sustentar. Não é isso que eu estou falando, irmãos. Já repeti o versículo que Paulo diz que aqueles que não cuidam dos seus é pior do que os ímpios. Eu estou falando de pessoas que podem ter, que têm saúde, e que o Deus da fertilidade deu saúde para ter filhos e não tem, e que fica lutando contra isso. E eis então, irmãos, mais uma vez, esse texto da Escritura Sagrada chamando você para um arrependimento e dizendo que tem prioridades, coisas que são mais importantes do que o seu corpo, do que a agenda do feminismo, de qualquer outro movimento que possa existir, porque a agenda da Escritura é mais importante para mim e para você. Cuidado com o seu ídolo. Mais uma vez, eu sou a favor de todos os direitos que a mulher precisa ter. Obviamente, mulher é ser humano igual ao homem. Obviamente. Bater a mulher, jamais. Isso é pecado. Ontem no estudo para os casais, falei sobre isso. Tratar a mulher mal, pecado também. Como se ela fosse menor, pecado também. Mas, irmãos, certamente essa não é a agenda desse movimento destruidor que nós estamos vendo por aí. E a minha pergunta é, o que influencia você? O texto de Êxodo? Ou essa agenda? Você ensina a sua filha a brincar de coisas relacionadas inclusive ao que ela será futuramente também, que cuidará do seu lar, que obviamente esse não pode ser, não deve ser na verdade a única função dela, ela pode trabalhar fora de casa, nós cremos nisso, com certeza, mas que sua função principal, disse o apóstolo Paulo, é ser mãe. Se Deus lhe deu saúde para isso, porque Deus pode não dar, que aí pode se tornar um ídolo, você querer ter e Deus não querer dar para você, porque Ele é o Deus da fertilidade. Você pode ir em qualquer clínica, fazer qualquer procedimento de fertilidade, algo
aí assistido, algo dessa natureza, mas Deus é que pode fazer vir a existência. Se Ele não quiser, não virá. Ele é o nosso Deus. Ensine sua filha a ser também uma mulher de verdade. Ensine seu filho a ser homem e cuidar da sua casa, sustentar a sua família. Irmãos, talvez você esteja olhando para essas palavras e diz: que baboseira, pastor Rogério, que besteira você está falando? Estamos no século 21. Que é isso? Você acha que a Bíblia mudou? Você acha que isso não se aplica mais a nós? É por essa razão, irmãos, que o islamismo tem crescido muito no mundo. Muitas das coisas que o islamismo defende, nós não defendemos. Mas às vezes eles são mais coerentes com seus princípios do que nós com os nossos. A Igreja Católica já percebeu isso. E o que não faltam são pessoas jovens da Igreja Católica influenciando outros jovens a ter muitos filhos. A Igreja Católica já percebeu isso. Resta perguntar se a Igreja Protestante, já reformada, que tanto defende a teologia do pacto, entendeu essa doutrina tão relevante para nós. Irmãos, se tem nojo de rãs, esse deveria ser o nojo que você deveria ter também do pecado. Se tem nojo de piolho, a nossa aplicação também é que nós deveríamos odiar, ter nojo. O pecado é nojento, os ídolos são nojentos. Então, nós não devemos adorar nenhum deles, porque eles são nojentos, eles são contra o nosso Deus. Cada pecado lembra o que Cristo fez na cruz, ou o que aconteceu com Ele na cruz do Calvário. Ainda, irmãos, nós podemos tirar como aplicação para nós o absurdo de não crer no milagre de Deus. Lembre-se que eu não tenho dúvida de que a ciência ela tem o seu lugar. Mas nunca se esqueça, irmãos, que milagre é milagre. E milagre, necessariamente, né? Quando o milagre de Deus me imagino diretamente, extraordinariamente, a ciência não vai explicar. Mas não é porque a ciência não explica que ele vai deixar de ser um milagre. Mas por último, eu gostaria de relacionar esse texto com o fato de que todos nós, irmãos, temos uma fábrica de ídolos no coração, como dizia João Calvino. O nosso coração é uma feira de ídolos. Está lotado de ídolos. Que talvez não seja nenhum dos que foram citados aqui nessa noite. Mas talvez seja o ídolo do coração. E por isso, nessa noite, eu queria convidar você a se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo, aquele que pagou por cada um dos nossos ídolos, ou da nossa idolatria. Porque nós temos uma idolatria no nosso coração, nós amamos algumas coisas mais do que Deus. Nós já pecamos contra Ele, nós já falhamos, mas essa noite você é chamado ao arrependimento. Você é chamado a crer no Salvador, tem esperança, creia nele, porque os milagres apontam a glória de Deus, o juízo de Deus, mas também aponta para um arrependimento. Arrependa-se e creia no Salvador. Creia não em Faraó, mas em Yahvé. Creia em Cristo, o libertador do verdadeiro cativeiro, do cativeiro mais perigoso de todos, o cativeiro do inferno. Ele pagou o inferno no nosso lugar e nos deu a vida eterna. Criamos nele e celebremos a sua festa nesse momento. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra poderosa. Aplica, Senhor, em nome de Jesus, esta palavra aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.